Voltamos com o Mais Itabaiana aqui na sua TV Atalaia, a TV dos sergipanos, a TV que valoriza as coisas da nossa terra. E olha, no programa Mais Itabaiana deste sábado, vamos mostrar uma reportagem que eu tenho certeza servirá como um exemplo de vida. Um empresário que era roceiro, filho de roceiro. E ele trabalhou e trabalhou muito e ficou famoso. Um empresário chamado Arrojado. Sergipe, tenho certeza, já ouviu falar de Arrojado. Conheça essa rica história de um homem que fez história em Itabaiana e em Sergipe. No dia 25 de março de 1939, nascia no povoado Corisco, em Itabaiana, Eliseu de Oliveira, que se tornaria um dos homens mais importantes da história de Sergipe. Um empreendedor futurista, íntegro, solidário e arrojado. Filho de João José de Oliveira e Dalva de Oliveira, a infância de Eliseu foi dura. Trabalhando desde cedo na agricultura, ao mesmo tempo que ia para a escola, começou a trabalhar na roça. Não tinha outra opção. Nasceu na roça, era roceiro. Ia todos os dias trabalhar com o pai e com os irmãos, uma tradição que vem de berço no interior nordestino. Foi em meio ao trabalho na roça, aos estudos e às brincadeiras de sua infância que Eliseu de Oliveira foi crescendo. Se tornou adolescente e, determinado a vencer na vida, adotou no seu dia a dia uma nova filosofia. Dali por diante, a vida era outra. Trabalho, alegria, fartura e prosperidade. Foi com esse pensamento que se fez homem. Ganhou alguma coisa enquanto agricultor e, anestesiado com a crescente evolução urbana e econômica de Itabaiana, no final dos anos 50, a família resolveu morar na sede do município. Nesse período, conheceria a mulher da sua vida, Zoraide. Ela se tornaria sua esposa em 28 de fevereiro de 1965. Da união, nasceram 5 filhos: Conceição, Fábio, Erickson, Lene Marques e Michele. Eliseu de Oliveira era um homem inquieto, não se contentava com o pouco e, se tivesse como desenvolver algo, metia a cara, arregaçava as mangas da camisa e mãos à obra, tanto no comércio como em seus múltiplos negócios. Os primeiros passos no comércio foi como vendedor na Pedra da Feira de Itabaiana. A inauguração do Armazém Guanabara, que se tornaria o ponto comercial mais procurado de Itabaiana. A expansão da rede de lojas, o cinema, o empreendedor imobiliário, um homem que veio para deixar a sua marca. E que marca esse homem deixou? Dizem que Eliseu de Oliveira, desde o início, fazia questão de ser chamado de Arrojado. E, intencionalmente, ele próprio criava situações para tal. Era arrojado para lá, arrojado para cá, e o apelido, claro, pegou. Os amigos se lembram das características que tornaram Eliseu de Oliveira o Arrojado, uma figura tão querida e tão respeitada por todos. Ele era uma pessoa bondosa, caridosa, uma pessoa humilde, uma pessoa simples, que você podia contar com ele para o que quisesse. Ele era uma pessoa cômica também. Eu assisti uma vez os ladrões roubando ele na porta da minha casa, que eu morei na casa dele, onde é a casa de Conceição hoje. O ladrão tirando o dinheiro do bolso dele, tirando tudo. Ele dizia: leve dinheiro, tu leve tudo, agora deixa o documento do Arrojado, porque o documento da trabalho para tirar. Antônio Alves dos Santos, mais conhecido em Itabaiana como Tonho de Zé de Dedé, por 36 anos manteve uma relação de amizade com o Arrojado. Ele era um grande empresário, um grande comerciante, eu era um pequeno fabricante de imóveis e eu vendia o móvel para a loja dele. E ele chegou um tempo que ele chegou para mim e disse: olha, Antônio, eu vou lhe dar um conselho de amigo, e amigo sincero que só quer o seu bem. Você, em vez de vender o móvel para mim, você coloque uma loja para você vender o seu móvel.
Eu disse, mas Arrojado, eu não tenho condições, eu não tenho estrutura assim, financeira para poder colocar uma loja, porque a loja eu tenho que vender fiado e eu lhe vendo para você e você me paga na mesma semana. Então eu posso confeccionar a mercadoria. E se eu colocar na loja, eu vou ter que vender fiado, eu não tenho. Se você tem. Você tem porque você não tem, mas eu tenho condições. E eu vou lhe ajudar. Vou lhe vender o móvel que você precisar para você vender na sua loja. Vou nas fábricas junto com você. Vou chamar os vendedores, vou levar os vendedores lá na sua casa e você é avalista seu. O jornalista Hermínio Matos foi cliente e amigo de Eliseu. Segundo ele, o Arrojado era um homem admirável, visionário, sempre à frente do seu tempo. Arrojado já era o próprio diferencial. Para a época dele, ele já se acentuava, ele já se colocava, ele se autodinamizava-se. Até, quem sabe, pelo próprio inconsciente dele, ele já se tornava um fenômeno naquela oportunidade. Eu não sei se o consciente respondia para o consciente ou vice-versa, mas a verdade é que ele se constituía como diferencial para a época dele na arte de servir, na arte de atender, na arte da fidelização. Não existia naquela oportunidade ninguém com o termo fidelização igual ao Arrojado. Era o tipo do homem que ele conquistava, ele se autofidelizava e fidelizava o cliente a ele. Pessoas que esperavam para poder ser atendido pelo Arrojado. Homens igual a ele realmente fica difícil nos dias atuais. Acho até que ele era um verdadeiro pulsar, um pulsar constante na busca constante de tudo aquilo que ele produziu, deixando uma ramificação bonita para os filhos, uma ramificação bonita para o que se segue nessa continuidade bonita dos empreendimentos que o Arrojado plantou para os filhos dele. As empresas do Arrojado continuam até hoje. Seus filhos, chamados de os Arrojadinhos, expandiram os negócios, aprenderam com o pai desde pequenininhos as manhas da profissão. De vez em quando se reúnem para compartilhar experiências, relembrar momentos maravilhosos com o Arrojado. O filho Fábio testemunha uma história engraçada do seu pai. A gente foi para a inauguração da rodoviária nova em Aracaju e foi a primeira vez que a gente comeu pizza, num Palheta, parece que era o nome do restaurante. E a gente veio comer a pizza e era uma fatia de pizza. Aí a gente estava viajando em São Paulo, no interior de São Paulo, aí já chegando 10 horas da noite com fome. Aí diz, eu quero pizza, eu como umas 4 ou 5, esse rapaz aí come 2, aquele ali come mais 2, aquele... Traga 10 pizzas aí. Aí o cara, rapaz, é muita pizza. Não, a gente come tudo, a gente é lá de Sergipe, a gente come demais. Pode trazer as 10 pizzas aí. Quando chegou 10 pizzas, a família grandona. Aí, e com orégano, a gente estava no interior naquela época, não estava acostumado a comer. E aí foi muita pizza e foi onde a gente descobriu que era uma fatia de pizza, que era uma pizza inteira, né? Porque a gente antigamente aqui não tinha pizza em Aracaju. A primeira pizza foi na rodoviária nova. Então foi uma coisa muito engraçada. Eu já tenho muito disso, era sempre abundante, sempre quando ele pegava as coisas, era sempre em abundância, era sempre à vontade e com isso criava aquela carismática com o povo, né? O povo gostava do Arrojado por causa disso, esse meio matuto, mas um matuto que agradava a todo mundo. A principal lembrança que eu tenho assim do meu pai era o trabalho. E por ele ser um homem trabalhador ao extremo, ele ainda escuro, 4h30 da manhã, quando ele acordava para ir no sítio ou para ir na rua resolver alguma coisa, numa construção, que ele sempre saía de madrugada de casa, ele passava pelo meu quarto, puxava o meu dedo para me acordar e eu sempre comentava com ele, mas meu pai, não tem nada para fazer, a escola é 7 horas ainda e agora são 4, mas ele todos os dias me acordava 4h30 da manhã, 4 horas da manhã, porque dizia que o filho dele tinha que acordar cedo para aprender a acordar cedo, para ir estudar e em sequência trabalhar. Papai sempre foi muito amoroso. Ele era rígido também, ele ensinava, ele cobrava. Como todo pai, como mãe, eu sou hoje, né? Então, mas o que mais, assim, toca, o que mais lembra é o amor dele com a família. Como mãe, como pai,
Ele, como eu disse, ele cobrava, mas ele ensinava. Ele ensinava muito e dava muito amor também. Ele era muito carinhoso com a gente. Grande pai, maravilhoso. Eliseu de Oliveira faleceu em 9 de abril de 1988. Tinha apenas 49 anos de idade, quando estava no ápice da sua criatividade. Por questões de saúde, estava internado em uma clínica de reeducação alimentar em Brasília. Sofreu um infarto fulminante. O seu sepultamento reuniu milhares de pessoas, amigos, clientes, admiradores do tão querido Arrojado. Infelizmente eu tive só 6 anos de vivência com ele, né? Quando ele faleceu eu tinha 6 anos e lembro muito pouco, mas lembro de momentos maravilhosos, muito prazerosos, que me lembram muito e foram ensinamentos para a minha vida, de ser uma pessoa mais simples. Eu me lembro de acordar logo cedo, antes do sol nascer, para a gente ir para o sítio. Eu já levava uma caneca com Nescau e a gente tirava o leite na vaca, já quentinho tomava, era todos os dias assim. E depois a gente ia na feira, comprava pão, saía pela rua comendo pão. E hoje eu tenho um costume ainda de quando eu vou numa padaria, sair comendo. E as pessoas dizem, mas vai sair comendo pela rua? Eu disse, vou. E principalmente não posso ver um pão quente, que eu quero passar bastante manteiga, que eu me lembro do pão quente com manteiga, que meu pai gostava tanto. Né? Então, assim, eu lembro de algumas vezes ir em obra com ele, porque quando eu já estava na época, essas minhas lembranças já são lembranças mais velhas, né? Dos poucos momentos. E aí ele já estava numa época de obra. Então eu lembro que ele me levava nas obras, nas construções, e que comprava doce, comprava bolachão, e a gente saía pelo caminho comendo o bolachão, os doces. Lembro também do sítio, subindo na mangueira, chupando manga, chupando sem cortar nem nada, chupando a manga, a mesma fruta na boca, né? Então assim, ele me ensinou a ser uma pessoa simples, ser você mesma, né? Independente do que você seja, das suas obrigações que você tenha, mas seja você mesma e trate bem as pessoas, como elas merecem. Atualmente, as lojas Guanabara estão presentes no cotidiano de centenas de sergipanos, principalmente os de menor renda. A empresa vende móveis de vários modelos e marcas: roupeiros, dormitórios, eletrodomésticos, mesas, salas, móveis projetados, artigos de decorações e tem cerca de 27 lojas em atividades em 15 cidades de Sergipe. A empresa conta com uma carteira de milhares de clientes ativos e possui uma estrutura para atender todo o estado. Um dos orgulhos dessa família é a Lindolar, uma loja realmente linda, de móveis especiais que orgulha o comércio de Itabaiana. No dia 19 de agosto de 2016, na CDL de Itabaiana, aconteceu o lançamento da sua biografia. Um livro feito no capricho, capa grossa, fotos coloridas, escrito a 2 mãos. Carlos Mendonça, que já produziu uma dezena de obras na mesma linha, e Maria da Conceição Oliveira, empresária de sucesso e filha do biografado. Foi muito gratificante escrever a biografia desse grande homem, desse grande itabaianense, o Arrojado, que é meu pai. Escrevi juntamente com Carlos Mendonça, que é um biógrafo. E então foi um livro feito com muito carinho, com muito amor, e colher todas as informações, fotos e principalmente os depoimentos das pessoas que o amam, sabe? Que depois de 28 anos que ele faleceu, ainda falam dele com muito carinho, com muito amor. Lembram dele sempre com muito respeito e são muito gratos também. Muitas pessoas que são muito gratas, muitos depoimentos bons. Então foi assim, muito gratificante escrever essa biografia. A trajetória do saudoso Arrojado representa um marco importante na história. Um simples homem da roça que conseguiu agregar sobre si múltiplas funções e atividades, sendo ao mesmo tempo comerciante, construtor, vendedor, inovador, caridoso, empreendedor nato. Em Itabaiana, a sua fama era de ajudar a todo mundo.
Eliseu de Oliveira, o Arrojado. Inesquecível para Itabaiana, inesquecível para Sergipe. Que maravilha, né? Maravilha de exemplo para todos nós seguirmos. Essa história do Arrojado mostra que é possível vencer com a força do trabalho, com a honestidade. E trabalho é a marca do povo de Itabaiana. Falar em Itabaiana, vem aí a 52ª edição da Festa do Caminhão, ou Feira do Caminhão, ou Festa do Caminhoneiro, com a Trezena de Santo Antônio. A cidade fervilha de turistas, ministros, e o prefeito Valmir Francisquinho está preparando uma festa muito especial. A parte religiosa, claro, a cargo da diocese, e a parte festiva, com a Feira do Caminhão, com exposição, almoço do caminhoneiro, com uma grande passeata dos caminhoneiros, você vai ter em junho aqui em Itabaiana. Mas olha, a organização já começou a se preparar para receber você muito bem. Nós vamos a mais um intervalo comercial e voltamos já.